queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura da missa de hoje, do livro das Lamentações, tem muito a nos ensinar de como deve ser a nossa intimidade com Deus. É interessante, porque o próprio título do livro já nos indica muito dessa confiança que o homem, a mulher, devem ter diante de Deus, inclusive para se lamentar. De fato, o livro das Lamentações é um livro composto por 5 cânticos, muito belos e ao mesmo tempo muito marcados por essa tristeza, porque foram compostos, muito provavelmente, logo depois da destruição de Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Era o ano 587 a.C. A cidade foi arrasada, os grandes tinham sido todos levados, exilados, tinham permanecido somente os mais pobres, e o templo do Senhor fora destruído. O maior orgulho do povo judeu, o local aonde ficava a Arca da Aliança foi arrasado e a Arca da Aliança desapareceu. O livro das Lamentações também está associado à profecia de Jeremias. De fato, se nós pegamos, o livro das Lamentações vem logo depois do livro do profeta Jeremias. E esse ato de elevar a Deus a tristeza diante de uma situação que, se por um lado eles entendiam que, e nós vimos isso na primeira leitura, que o povo tinha se afastado de Deus, que aquele desastre, aquela tragédia era, em realidade, o resultado das próprias escolhas dos dirigentes do povo, isso não fazia com que a dor fosse menor. Isso acontece na nossa vida. Muitas vezes, quando nós devemos, como que, experimentar o sabor amargo das nossas decisões equivocadas, mesmo reconhecendo o nosso erro, mesmo sendo humildes e sabendo pedir perdão por aquilo que tenhamos feito, às vezes a consequência dos nossos erros é terrível, é um grande peso. E que bonito, se, inspirados até pelo exemplo da Bíblia, possamos elevar a Deus as nossas lamentações, possamos elevar a Deus o nosso choro, possamos dizer, como dizia a primeira leitura, que os nossos olhos estão ardendo de tantas lágrimas, porque às vezes é como nos sentimos, e ter essa confiança, essa certeza de que Deus não quer o nosso sofrimento, de que Deus não se regozija com as nossas lágrimas. Deus não é um Deus sádico. Deus não é um ser que simplesmente quer nos castigar, uma espécie de juiz indiferente que apenas quer uma justiça asséptica, completamente desprovida de sentimentos. Claro que não. Ele é nosso Pai acima de tudo. E, portanto, com essa confiança, quando eu não consigo mais segurar o peso daquilo que eu estou experimentando, que eu possa elevar a Deus o meu lamento. O Salmo responsorial também ia nessa mesma linha, o Salmo 73, que é só mais um exemplo que deve, como eu disse, nos animar nos momentos de dificuldade a depositar tudo aquilo que está apertando o nosso coração aos pés de Deus. Porém, por outro lado, olhando para o Evangelho de hoje,
nós também temos algo a aprender. Quando vimos aquele centurião, cujo exemplo de humildade foi tão grande que a igreja utiliza aquelas palavras do centurião para que a cada dia em que nós participamos da Santa Missa, antes de receber a comunhão, possamos repetir as mesmas palavras em sinal desse reconhecimento de que não somos dignos de receber o Senhor. O que o centurião disse, na realidade, nos serve não somente para, quando vamos receber a Eucaristia, dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo, mas nos serve para tudo na nossa relação com Deus. Porque se por um lado, como eu falei em relação à primeira leitura, devemos ter essa familiaridade, essa confiança, inclusive de elevar a Deus as nossas lamentações, a nossa reclamação, como um filho que às vezes não entende aquilo que está experimentando. Por outro lado, nunca podemos perder de vista o fato de que, diante de Deus, eu não posso pretender nada. Porque, se bem é verdade que nós somos filhos, nós não somos filhos porque merecemos ser filhos. Nós não somos filhos por simplesmente uma consequência natural. Não. Pela natureza, diante de Deus, nós não somos nada. Somos criaturas, com perdão da palavra que agora utilizarei, desprezíveis. Porque a diferença que existe entre nós e Deus é infinita. E, portanto, o fato de que Deus venha até nós, o fato de que Ele nos eleve até junto dEle, o fato que nos queira como filhos seus, não deve nos fazer esquecer que tudo isso é pura graça imerecida. Que tudo isso é dom gratuito. E essas palavras do centurião nos lembram disso. De que não somos nunca dignos e jamais seremos de que o Senhor venha até a nossa casa, que venha até a nossa alma, que esteja junto de nós na nossa vida. Porém, isso é o mais belo. Reconhecer isso só nos faz nos alegrar e ficarmos ainda mais impressionados pelo fato de que, ainda que não mereçamos, Ele vem. Ainda que não sejamos dignos de ser seus filhos, Ele faz de nós seus filhos. Ainda que, do ponto de vista da justiça, o que mereceríamos muitas vezes é o castigo, o que Deus nos dá sempre é o seu perdão misericordioso. É assim. Como a sogra de Pedro, que vimos também no Evangelho de hoje, que após ser curada pelo Senhor, se pôs a servi-lo, que a consciência desse dom inestimável, não merecido, que nós temos de Deus, possa nos levar também a esse ato de agradecimento manifestado no serviço. Serviço a quem? Ao próximo. Porque o que Deus nos pede a nós é o quê? Que saibamos perdoar os nossos próximos, que saibamos ajudar os necessitados, que saibamos transformar o amor que recebemos dele em amor que oferecemos. E nesse sentido, hoje, que é um sábado, e no sábado a igreja tradicionalmente faz memória de Nossa Senhora, razão pela qual estou usando os paramentos brancos e celebrando a missa em memória de Nossa Senhora, que possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, também pedir a Nossa Senhora que nos ensine essa generosidade, como ela, que no cântico que elevou a Deus, o chamado Magnífica, também conhecido como Canto de Nossa Senhora, que está no Evangelho de São Lucas, possamos elevar a Deus o nosso canto de ação de graças, reconhecendo que Ele olhou para a nossa humildade, para a nossa pequenez, e que fez em nós maravilhas. E que esse reconhecimento, como foi no caso dela, possa também para nós servir de motivação para sempre servirmos aos demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.